Chegamos à quarta e última parte da apresentação, que a gente vai falar da proteção radiológica aplicada, né, às práticas. Então, primeiro a gente vai falar sobre os fatores que diminuem a dose, que podem ser utilizados para redução da dose. São três principais: tempo, distância e blindagem. O tempo: quanto menor for o meu tempo de exposição àquela fonte, menor vai ser a dose de radiação recebida. Distância: quanto maior a minha distância em relação à fonte radiativa, menor vai ser a minha dose de radiação recebida. E blindagem: quanto mais barreira eu tiver entre a fonte e a minha pessoa e o indivíduo, menos dose de radiação aquele indivíduo vai estar recebendo. O tempo ele é diretamente proporcional, então existe um aumento linear. Quanto maior o tempo, maior a dose, né? Então, se eu ficar 1 hora exposto àquela dose, eu vou ter uma dose. Se eu vou ficar 2 horas, essa dose dobra. 3 horas ela vai triplicar. Então, com isso, né, a gente tem um aumento linear da dose em relação ao tempo. Já a distância, ela não é um aumento linear ou uma diminuição linear, né? Se eu tô a 1 metro, eu tenho uma quantidade de dose. Se eu estou a 2 metros, essa dose ela cai para 1/4 daquela dose original. Então, ela não cai pela metade, ela cai pelo quadrado da distância. É o que a gente chama de lei do inverso do quadrado da distância. Se eu estou a 3 metros, eu divido aquela dose inicial por 9, que é 3 ao quadrado, por 4, 4 ao quadrado, 16. Então, eu divido aquela dose inicial por 16. Então, um passo para trás, um passo mais distante da fonte de radiação, faz uma diferença considerável na dose, né? Então, isso é importante para a gente sempre saber como trabalhar com a distância. Em relação à blindagem, não é também linear, já é uma exponencial, tá? E aí vai depender também de outros fatores. Obviamente, quanto maior a espessura de blindagem, menor vai ser a minha dose, e ela vai cair exponencialmente. Mas ela depende de alguns fatores. Quais seriam esses fatores? Depende do tipo de radiação, se é uma radiação particulada, se é uma radiação tipo onda. Depende da energia, radiações mais energéticas, elas precisam de mais blindagem. E depende do material da blindagem, né? Se é um material mais denso ou menos denso. Então, isso faz diferença. Além desses três fatores, a gente tem uma questão de sinalização, né? Em todas as áreas onde pode haver radiação ionizante, tem que ter o símbolo internacional da radiação ionizante, que é esse daqui, o fundo amarelo e a cor púrpura ou magenta. E deve ter escrito o tipo de radiação, raio-x, e que a entrada é proibida a pessoas não autorizadas. Além disso, tem que ter uma sinalização luminosa em cima das portas e dizendo, quando a luz vermelha estiver acesa, não pode, deve ser evitada a entrada. E alguns avisos, como de mulheres grávidas, para informarem. No caso também, tipo, se tiver acompanhante, tem que usar o equipamento de proteção individual. Tem alguns avisos que a RDC 611 da Anvisa estipula que deve ter tanto nas portas de entrada quanto dentro das salas de raio-x. Além disso, também a gente tem a monitoração individual, né? A gente tem a limitação de dose, só que como a gente verifica que aqueles limites de dose estão sendo seguidos? A gente tem os dosímetros, né, que servem para fazer a monitoração dos trabalhadores. Então, quem utiliza são todos os trabalhadores sujeitos às exposições, e eles vão utilizar somente nas áreas onde pode ter exposição. Eles geralmente têm um dosímetro que é usado na altura do tórax.
Se eles forem usar avental, o dosímetro deve ser usado por cima do avental de chumbo. E esse dosímetro de tórax, ele vai estimar a dose de radiação de corpo inteiro, tá? Caso a pessoa trabalhe manipulando material radioativo, no caso da medicina nuclear, aí esse profissional pode também ter um dosímetro de extremidade, de pulso ou de anel. Esses dosímetros, quando não estiverem sendo utilizados, eles devem ser armazenados em áreas livres, ou seja, fora das áreas controladas do setor, das áreas onde tem radiação. Eles são pessoais e são intransferíveis, então eles são vinculados ao CPF do usuário, então eles não podem ser compartilhados. Além disso, existe um dosímetro padrão ou dosímetro de controle que fica no local onde os dosímetros são guardados. Esse dosímetro ele vai medir a radiação natural, que é a radiação de fundo, né, também chamada de BG, dos ambientes de trabalho. Então, esse dosímetro padrão ele não pode sair daquele local e ele não pode ser utilizado por nenhum outro profissional. Dessa monitoração individual, a gente tem os níveis de registro, que é 0,1 milisievert mês. Né, valores menores que 0,1 milisievert mês não precisam ser registrados. E os níveis de investigação, porque a gente tem o limite anual, que é de 20 milisievert, mas a gente, de corpo inteiro, só que a gente não vai esperar chegar nesse limite. Tá? Então, sempre que atingir 1 milisievert num mês, a gente já vai abrir uma investigação para ver se aconteceu alguma coisa errada, se teve algum procedimento diferente, se aquela pessoa trabalhou mais naquele mês, ou se aconteceu algum evento adverso, né? Até para verificar e para evitar que isso ocorra novamente. Ou 6 milisievert no ano, porque às vezes um mês deu 0,8, outro mês 0,9, e aí ficar nisso, 0,8, 0,9, 0,8, 0,9, em algum momento vai estourar 6 milisievert no ano, né? E aí, quando chegar nos 6 milisievert acumulado naquele ano, tem que fazer uma investigação e ver o que está acontecendo. Isso para corpo inteiro. Para extremidades é 20 milisievert no mês ou 150 milisievert no ano, porque o limite anual é de 500 milisievert. Então, as extremidades é bem mais alto, né? Outra coisa também que a gente vai ter as salas de raio-x, elas possuem blindagem, tanto nas portas quanto nos visores, né? E nas paredes. Nas paredes pode ser placa de chumbo, lençol de chumbo, ou pode ser uma argamassa enriquecida com barita, argamassa baritada, que ela é exclusiva para a sala de raio-x. Essas blindagens, antes do equipamento ser instalado, deve ser feito um cálculo de blindagem com a estimativa dessa blindagem e após a instalação do equipamento, deve ser realizado um levantamento radiométrico, que aí a gente vai emitir radiação e vai medir o quanto de radiação está passando para as áreas adjacentes àquela sala. E aí, com isso, a gente garante a integridade dessa blindagem. Esse levantamento radiométrico ele deve ser atualizado a cada 4 anos, ou sempre que tiver alguma mudança estrutural na sala, né? Já os equipamentos móveis ou hemodinâmica, que hemodinâmica, no caso, os profissionais precisam ficar dentro da sala, né? Então, além dos equipamentos de proteção individual, capote de chumbo, protetor de tireoide, podem ter também blindagens, né, que são móveis, mas fica ali no próximo do tubo, ou um visor, né? Então também podem ter essas blindagens aqui. E tem os equipamentos de proteção individual, que quem vai usar são os acompanhantes e os profissionais que precisem ficar na sala durante a exposição. Obviamente, só vai ficar na sala quem realmente tiver necessidade de ficar ali durante a exposição, né? E aí a gente precisa adequar a necessidade a cada prática. Alguns tipos de equipamentos de proteção individual são, principal, o avental de chumbo,
né? Um avental plumbífero, que ele tem que ter 0,5 milímetros, equivalente de chumbo de 0,5 milímetros. O protetor de tireoide. Além disso, podem ter também luvas plumbíferas e óculos plumbíferos, caso a pessoa fique muito próxima da fonte. Isso se ela tiver necessidade de ficar muito próxima da fonte de radiação. Caso ela não precise, ela fica mais afastada, fica dentro da sala, só que mais afastada, né? É aquela questão do inverso do quadrado da distância. Quanto mais longe da fonte, menos dose de radiação ela vai receber. Outra coisa que é importante é como guardar esses equipamentos de proteção individual, tá? Eles não podem, eles devem ser guardados verticalmente em suportes específicos para isso. Eles não podem ser dobrados, serem colocados tipo de qualquer jeito. Por quê? Porque essa blindagem, ela é maleável e ela vai ressecando ao longo do tempo, ela tem uma vida útil. E se ela ficar muito tempo numa determinada posição, ela pode acabar causando fissuras ou quebras dentro dessa blindagem. Então, aparentemente, a parte externa vai estar íntegra, mas quando a gente avalia internamente, a gente vê muitas fissuras e às vezes quebras, fissuras, às vezes sutis, assim, né? Às vezes dobras, mas às vezes tem quebras, né? E aí a blindagem não está íntegra. E se ela não está íntegra, a gente não pode utilizá-la. Aqui seria uma imagem de um avental íntegro. Ele deve ser assim, íntegro, uniforme, né? Uma imagem uniforme. Se aparecer qualquer imagem assim, esse avental deve ser descartado e deve ser substituído. Tá? Essas avaliações, dependendo do tipo de prática, podem ser realizadas semestralmente, no caso de hemodinâmica, ou anualmente. Tá? Aqui, para vocês verem que da importância do uso desses aventais, tá? Que no caso é um avental com equivalente a 0,5 milímetro de chumbo, ele pode atenuar cerca de 95% da radiação espalhada para um feixe de 70 kV. Né? Isso significa que é muito importante usar a blindagem e usar a blindagem corretamente, né? Porque essa radiação pode ser diminuída por um fator de 95%, às vezes até mais. Tá? Isso daqui foi um estudo publicado numa revista de cardiologia de hemodinâmica. Tá? Com isso, a gente encerra a nossa apresentação sobre proteção radiológica. E eu gostaria de agradecer a todos a atenção até aqui e deixo o meu e-mail caso alguém tenha alguma dúvida, né? Podem me procurar, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.